estava aqui dando uma volta enquanto a gente esperava para me inspirar um pouco, porque hoje nós vamos tratar do lado, né, vamos começar, como eu falei nosso último encontro, vamos falar do lado de cá, do lado de lá. Vamos falar sobre o modernismo no Brasil ou o modernismo brasileiro. Isso já seria uma bela questão para a gente ficar falando. Qual das duas formas, quais das duas definições é a pertinente? Não sei, mas a gente pode voltar a essa questão lá no fim. Porque, seja qual for a resposta correta, modernismo brasileiro, como adjetivado, ou modernismo, aquele lá, aqui, ou seja, modernismo no Brasil, qualquer que seja a resposta, ela será também parte de uma outra resposta, de uma outra pergunta, mais inquietante ainda, que é, afinal de contas, o que significa ser moderno para nós, ou entre nós? Ou outra ainda, desde quando, eu gosto dessa porque essa é ambígua, desde quando somos modernos? E, de novo, qualquer que seja a resposta para qualquer uma dessas questões, ela será parte de uma outra questão ainda mais angustiante e mais infernalmente presente entre nós o tempo inteiro, que é qual? Vou até tirar o casaco enquanto vocês pensam. Eu estou perguntando. É qual? O que somos nós? O que é ser brasileiro? O que é o Brasil? Essa coisa esquisitíssima, né? É isso? Esse mistério para nós e, de uma certa maneira, para o mundo, quando o mundo nos percebe, o que nem sempre acontece. Vocês sabem, o mundo é muito jeca, né? O mundo ele é caipira, ele é meio besta, demora para entender as coisas. Mesmo quando são inteligentes. Vou dar um exemplo. Já discuti isso em outros lugares e acho bem legal. No início do século XX, 2004, se não me engano, foi publicado, apareceu um livro que é daqueles que nasceu para ser clássico. Quer dizer, nasceu para ser uma referência na história da arte do mundo. O livro se chama A Arte desde 1900. Art Since 1900. Um compêndio, como o próprio nome já diz, imenso, cujo objetivo é estabelecer a história da arte do século XX, a história da arte do modernismo, disso que nós estamos, aqui onde estamos, né, até o presente, até a virada do século, enfim. E eu digo que o negócio nasceu para ser um marco porque ele foi lançado dessa maneira, ele foi planejado dessa maneira, né? Planejado, inclusive, para inaugurar o século. E o livro foi elaborado por... ele é de responsabilidade, a curadoria
dessa obra foi feita por algumas das pessoas mais importantes do mundo, do mundo das artes e do mundo da cultura em geral. Né? O livro tem um monte de gente, mas tem entre os seus editores a historiadora da arte e crítica, a curadora Rosalind Krauss, que é famosa por estudos importantíssimos sobre Picasso, sobre a escultura moderna, que é editora de uma revista muito importante no debate artístico, cultural e político nos Estados Unidos, que se chama Outubro, e a revista se chama Outubro por causa daquilo mesmo, por causa da Revolução Russa. Né? É uma revista de gente de esquerda nos Estados Unidos. Aliás, todos os caras do livro é tudo gente boa, tudo tem o coração no lugar certo. Um professor de Harvard, que apesar de ser de Harvard, é um cara muito interessante, chamado Benjamin Bushlaw, que é um gramsciano. Oh, meu Deus, deu branco. Não, é aí que nós vamos chegar. Espera. Oh, meu Deus. Escreveu os ensaios sobre arquitetura. Nossa, é o melhor de todos. Deu branco. Daqui a pouco eu lembro. Tem um francês também, né? Porque tudo que é chique tem que ter um francês, né? Em algum momento tem que aparecer. E esse é barra pesada, é um sujeito chamado Yves Alain Bois, importantíssimo crítico de arte, professor do Instituto de Estudos Avançados, então homem avançado, de Princeton, que tem livros, ensaios importantíssimos, lidos, discutidos no mundo inteiro, e outros. Enfim, o que eu quero dizer é que é tudo gente bacana, tudo gente boa, culta, muito, cosmopolitas, todos estiveram aqui. A Rosalind Krauss, quando veio para o Brasil, vira uma espécie de, sei lá, Ivete Sangalo, hein? Gente para todo lado, corre, é uma coisa incrível. Gente progressista, gente brilhante, gente cool mesmo. Pode-se dizer que o livro foi feito pelas pessoas mais cools, pelo cool do mundo. Né? Só gente bacana. E eu não estou sendo irônico, eu estou falando sério. O Hal Foster, obrigado. Hal Foster. Não, você achou. Viva o mestre Google, imagina. Hal Foster, que é talvez hoje um dos pensadores mais, se não, é o meu favorito, inclusive, hoje, entre os americanos, pelo menos, que estuda a questão contemporânea e tal. Tem saído muitos trabalhos dele no Brasil nos últimos anos. Um sujeito que é ligado aos temas da Escola de Frankfurt, sobretudo. Enfim, voltando ao cool do mundo, trata-se disso. São as pessoas mais cosmopolitas, todos curadores do circuito mundial das curadorias, das críticas, editores das revistas, da October, da Arte Fórum, de tudo aquilo que faz o mainstream da cultura e do debate sobre arte contemporânea. Né? E eles se propuseram a fazer, por isso que eu digo, né, esse livro, que é para ser uma espécie de súmula, né, uma espécie de cânone, né, da arte moderna e pós-moderna. Muito bem, por que eu estou dizendo isso? Porque no Brasil, sobre o Brasil, no livro inteiro, que é imenso, 1000 e não sei quantas páginas, constam apenas 2 artistas.
o Hélio Sica e a Lígia Clark. Eu, de minha parte, não tenho o que reclamar. Vocês podem até achar pouco e tal, alguém pode falar, não, mas veja como Flávio de Carvalho, o Volpi, sei lá o quê, né? Enfim, a gente pode falar um monte de coisa. Mas cá entre nós, tá de muito bom tamanho, inclusive porque, afinal de contas, são dois artistas de fato especialíssimos, né? Importantíssimos, sob 1000 aspectos. Né? Acho que não é essa a questão. A questão interessante é que esses artistas aparecem numa seção do livro que se chama Non-Western World, mundo não ocidental. Deu para entender? Não é bacana demais? Mundo não ocidental. Categoria World Music, excelente. Muito boa. Exatamente. Maravilhoso, né? É uma coisa que não quer dizer nada, né? World Music. Tem alguma coisa que seja extra World Music, né? Música do espaço sideral, né? Exatamente. Mundo não ocidental. Mundo não ocidental quer dizer o quê? Objetivamente. Oriental? Não. Inclusive porque tem no livro a parte arte oriental, ou do Oriente. Não é, né? Se fosse assim, era só botar a gente no Oriente. Sabe-se lá o que isso significa também. Não é mesmo? Oriente. Não, não é Oriente. Mas também não é Ocidente. Ocidente é o lado deles, né? Dos inteligentes, dos cool, dos cosmopolitas, dos bacanas, dos progressistas. E de novo, pode parecer que eu estou sacaneando. Eu sempre estou um pouquinho, mas não estou. É de fato. Né? E o Oriente, bom, eles, sei lá, o Oriente vai da China ao Irã, Paraguai, entra onde? Ou não entra em lugar nenhum? Israel é o quê? Não sei, mas essas questões são muito chatas para quem é muito inteligente e se preocupa muito com a grandeza a seriedade de se discutir arte, né? O fato é que nós somos colocados num lugar que é lugar nenhum, né? É uma subcategoria. É uma categoria, acho que é subinteligente a definição, né? É quase que uma fuga. É como se eles estivessem reconhecendo que aquilo que está lá, eles não são capazes de entender plenamente, ainda que considerem que seja importante para fazer parte do mundo deles, né? Mundo não ocidental. Não é nem Oriente, nem Ocidente. É uma espécie de não lugar. Não, tem outros também. Mas não latino-americanos. Por exemplo, os mexicanos, com toda a razão do mundo, estão na arte ocidental. Eles aparecem junto com a discussão sobre surrealismo, sobre a influência da arte política, o muralismo, o trotskismo na cultura, enfim. Não é? Parece que não há muita dúvida em se imaginar que o Diego Rivera ou que a Frida Kahlo, aliás, já teve uma bela exposição dela aqui, né? Sobretudo depois que ela passou a ser colecionada pela Madonna, façam parte do mundo ocidental. Mas, de novo, eu coloco... Essa questão, para mim, ficou muito angustiante. Afinal de contas, eles estão dizendo o quê?
que nós não somos lugar nenhum, nós somos um entrelugar. Eu estou citando um artigo famoso de um crítico literário carioca, que eu nem gosto muito, chamado Silviano Santiago, que escreveu um ensaio chamado O Entrelugar da Cultura da América Latina, uma coisa assim. Um entrelugar, um não lugar. Ou, para usar um termo mais forte, muito mal compreendido, e muito citado e mal compreendido, uma ideia fora do lugar. Né? Nem lá, nem cá. E o negócio fica mais esquisito ainda, e também mais interessante, se a gente pensar concretamente a partir do que, imagino eu, pensaram eles quando inventaram essa bizarrice conceitual, né? Ou essa esquisitice conceitual, o mundo não ocidental. O Eliot Sica e a Lygia Clark. Vocês já imaginaram se o Eliot tivesse vivo e um bonitão lá chegasse para ele e dissesse: olha, o senhor faz arte não do mundo não ocidental? Ele ia ter um ataque histérico, ia morrer de rir, ou ia dizer: você é uma besta, você não entende nada. Né? Justo ele, né? Para o Hélio de Sica, Mondrian era Deus. Está escrito lá nos seus escritos. Né? Meu Deus se chama Mondrian. Ele, o Hélio de Sica, né? Neto de anarquista, filho de fotógrafo, formado no Rio de Janeiro, cosmopolita, fake ou não, né? Discípulo do Mário Pedrosa. Que pensava, desde jovenzinho, quando fazia lá trabalhos junto com o Ferreira Goulart, Poema Enterrado, e não sei o quê, está pensando e fazendo parte do debate e, portanto, da história da tal arte moderna, ocidental, se preferirmos. Né? Certamente, absolutamente enraizada no seu tempo, no século XX, nos anos 50, nos anos 60. Tá? Sinceramente, alguém que não esteja completamente bêbado pode olhar não precisa nem ir longe, os começos, os meta-esquemas, né? E ver aquilo não como parte do abstracionismo, da obra do Calder, né? Vocês sabem os meta-esquemas, né? Quando ele coloca cores voando. Ou até o parangolé, como esculturas móveis ativadas pelo corpo, que é isso que são os parangolés, né? Não são roupas. Não é? E a Lygia Clark, então? A Lygia Clark, aliás, quando foi exilada pela ditadura, ela foi ser professora na Sorbonne. Dá para ser mais ocidental do que ser professor na Sorbonne? Aliás, foi na Sorbonne que ela foi professora, inclusive, sabe de quem? Do francês chique, do Yves Alain Bois. Não é isso? Dá para entender o concretismo do qual nascem o Hélio, a Lígia, ou o neoconcretismo que eles, com outros, criam a partir do final dos anos 50, né, definido até em manifesto, escrito pelo Ferreira Goulart, aquele negócio todo. Dá para entender aquilo como algo fora da cultura ocidental? Está dando para acompanhar? Se a resposta é não, então o que a gente pode dizer dos inteligentes lá que fizeram o livro? Entenderam nada. Vai que os inteligentes são meio burrinhos, né? Ai, nem lembro. Preciso olhar lá. Não lembro.
Não entenderam nada. Por outro lado, por mais bizarro e estúpido que seja isso, porque é evidente, né? Há algo de verdade nessa farsa, nessa estupidez, afinal. Antes de entrar nisso, primeiro deixa eu lembrar uma outra coisa, que é bem importante, que a gente pode discutir depois, porque não está no nosso contexto aqui de debate, mas é muito importante ressaltar que, pelo menos há 20 anos, um pouco menos, o Elliott Sica e a Elijah Clark, esses dois especificamente, foram alçados às centrais na arte ocidental. Se não, eu vou falar. É meio sacanagem, mas eu vou falar. Eles entraram na moda, mas muito mesmo, no mundo inteiro. Eles, de fato, foram, inclusive, sacramentados. E como vocês sabem, o batismo, para ser sacramentado assim, está em fazer parte do circuito das grandes exposições dos lugares decisivos para aparecer na cultura, no circuito das artes mundial. Por exemplo, o MoMA de Nova York, que há 3 anos atrás fez uma exposição gigantesca muito bonita, eu vi, sobre a Lígia. Ou o Barbican em Londres, que fez diversas exposições, aliás, comprou quase tudo do Elliott Sica que estava circulando por aí, verdadeiro ou falso, mas comprou tudo, né? Construiu quase que um prédio para o Elliott Sica, né? Fez várias exposições, fez exposições sobre tropicalismo, levava Caetano e Gil para cantar, reviveu até os Mutantes. Tiraram, um saiu do hospício, o outro saiu não sei de onde, só a Rita Lee não foi. Botaram uma outra, a Zélia Duncan, no lugar, porque a Rita Lee disse que não queria. Mas, enfim, e eu podia rolar de exemplos, como estes nossos artistas, e eu volto a dizer, são 2 artistas, de fato, no meu modo de ver, excepcionais. Excepcionais, sob qualquer aspecto. Inclusive, são 2 pensadores tão gigantescos quanto artistas, então isso é mais fascinante ainda, né? Mas esses artistas foram elevados nas bienais pelo mundo, no qual eles eram, aqui no Brasil, no qual eles foram referências ou foram usados como referência o tempo inteiro, né? Esses artistas foram alçados à condição de artistas centrais para aquilo que se chamou de arte contemporânea. Não exatamente da arte do modernismo, mas aquilo que veio depois dela. Basicamente significa dizer o seguinte: os inteligentes do mundo, os historiadores da arte, os curadores malandros, sempre em busca de novos negócios, enfim, descobriram extasiados ou não, mas descobriram que aqui, naquele lugar esquisito, que ninguém sabe o que é, nem Ocidente, nem Oriente, nem diabo que seja, né? Existiu um grupo, e basicamente desse grupo eles tiram os 2, embora o MoMA não sei se já está ou vai estar agora, a qualquer momento, vai ter a exposição do Volpe e da Lígia Pape, que é outra artista esplêndida, né? Então, o grupo está se compondo, né? O grupo neoconcreto. Mas, a princípio, esses 2 foram tirados, né? Estava, então, se descobrindo se definindo, que esses artistas, naquele não lugar, esquisito, fora do mundo, atrasado, que só tem mulheres lascivas e que todo mundo joga bola igual o Neymar, naquele lugar, algo da arte contemporânea, do que se chamou de arte contemporânea, ou da arte depois do fim da pintura, qualquer coisa assim, já havia sido
tentado. Não é isso? Dá para entender o que eu estou dizendo? Por exemplo, em 1972 foi publicado um livro famoso de uma crítica americana chamado Susie Lippert, que se chamou... como é que é? A desmaterialização da arte. Procurando definir, então, o fim da arte moderna, da arte sob objeto, quadro, escultura, né? A partir daquilo que já vinha acontecendo nos Estados Unidos desde os anos 60, principalmente, as formas não objetais de manifestação artística, a performance, os happenings, a body art, enfim, como uma espécie de busca não, né, de um encontro com outro suporte, que não mais o suporte tradicional. Nesse sentido, a arte se desmaterializava, né? As instalações, as performances traziam a arte para o mundo, tiravam de dentro do cubo branco, aquele negócio todo. Ora, ela escreveu isso nos anos 70. Né? Mas aqui no Brasil, desde o final dos anos 50, a mesma questão estava colocada. E era prática. E só foi cortada com o golpe militar, com 64. Não é isso? Os bólides do Hélio Oiticica, as suas performances, o próprio Parangolé. O que era, senão isso? Uma desmaterialização avant la lettre, né? Do objeto artístico. Aliás, eles próprios pensaram a teoria do não-objeto. Deu para entender? Bacana, né? Você pode olhar a coisa de um lado e dizer assim, olha que legal. Eles estão dizendo que a arte brasileira, na sua primeira vanguarda particular, que é como normalmente se entende o neoconcretismo, porque os outros seriam, de uma certa maneira, imitações, ou estariam em diálogo ainda com o modernismo europeu, com as vanguardas europeias, que aqui no Brasil se antecipou aquilo que no Ocidente se chamaria de arte. No Ocidente quer dizer Europa e Estados Unidos, né? Já sabemos disso. Se chamaria de arte contemporânea, ou pós-moderna, segundo alguns. Esse conceito já teve mais na moda, agora não está mais, ainda bem. Não é isso? Vantagem para nós? Ponto. Para o lugarzinho esquisito aqui? Sim e não. Sim, porque, afinal de contas, há uma espécie de reconhecimento, mas o não é que é mais importante. Porque, notem, a criação, as invenções, o desenvolvimento particular da arte brasileira só ganha lugar no sistema se for como antecipador da cultura deles, da arte deles. Dá para entender isso? O Hélio Oiticica e a Lígia Clark são importantes, mas não são importantes porque eles são importantes, não são importantes pela mesma maneira que o Dalí, ou seja lá quem for, ou o Pollock, ou o Andy Warhol seriam. Eles são importantes porque eles são precursores, né, são aquilo que eles lá vão definir como atual ou contemporâneo. Dá para entender? Que jogadinha malandra. A história da arte é feita assim, com essas sacanagens. Mas eu vou voltar invertendo o assunto, a resposta de outro lado. Ora, se é verdade que tomar o Hélio Oiticica ou a Lígia Clark como artistas que não são parte de qualquer coisa que se imagine como linhagem, problemas, debates, enfim, da arte moderna, é uma cretinice. Por outro lado, ele tem uma certa razão. Pelo menos a dificuldade de entendê-los pode ser, dessa maneira, pode ser compreendida, não como uma fraqueza até, mas até como uma força. Ora, se para Hélio Oiticica, como eu disse,
a tradição do abstracionismo, o Kandinsky, o Mondrian, seja lá, o Calder, são absolutamente fundamentais, e é com esta tradição que ele está dialogando também. Pode-se dizer, e deve, para entender, que, por outro lado, a arte do Hélio de Sica, que o faz tão especial, inclusive para chamar a atenção dos inteligentes do mundo, em grande medida, se deve a coisas, vou chamar de coisas, mas vamos chamar de uma cultura, que para eles lá é realmente distante, se não incompreensível. Não é? Por exemplo, ora, a gente pode, e acho que deve, entender, compreender coisas como, por exemplo, os parangolés, vou dar um exemplo mais clássico, né? Como, de fato, esse trajeto que vai do abstracionismo à negação do objeto, a busca da arte, o caminho da arte caminhando para dentro da vida, do cotidiano, como esculturas móveis, como uma arte que acontece no tempo, que lida com o espaço, como a escultura, blá, blá, blá. Não há a menor dúvida. Por outro lado, é preciso entender também que os parangolés foram feitos pensando numa determinada cultura, com um determinado movimento, com uma determinada história. Embora isso seja muito esquisito de pensar hoje, ainda mais hoje, que a gente... Ainda hoje, de vez em quando, vocês andam por aí, pode ver em alguma exposição, algum parangolé pendurado em alguma parede, não tem nada mais triste. Eu tenho vontade de... Olha, eu juro, eu não sei se eu choro ou se eu tenho vontade de tacar fogo, mas eu fico desesperado quando eu vejo um negócio daquele. Parangolé numa parede. Pior que isso é só ver os bichos da Lígia Clark lá, que nem tem na Pinacoteca, dentro de uma caixa. Fechadão. É bicho que não anda, né? Bicho que não se move, bicho morto. Aquilo que era para ser o não objeto, a antimercadoria, feito com aço, vagabundo. Aliás, o Paulo Sérgio Duarte fala que ele acha os bichos mal feitos. Eu acho que não, acho que é para ser daquele jeito mesmo. Para ser móvel, para estar em qualquer lugar, para não ter valor, né? Se tornando um objeto sagrado, fechado, imóvel, para as crianças não tocar. Imagina. Ora, aqueles parangolés não eram feitos nem para estar na parede, e me desculpem, nem para ser vestidos pelos monitores do Tomiotaki. O Hélio de Sica pensou os parangolés para quê? Ou para quem? Para a favela. Isto. É isso aí. Na favela. Dá isso, exatamente. O Hélio de Sica era passista da Mangueira, baterista da Mangueira, né? Ele pensou o parangolé, o seu modelo predileto para o parangolé era um menino que chamava Mosquito, que era um menininho desse tamanho que dançava que nem o demônio, e ali ele fazia o parangolé tomar formas fabulosas. A escola de samba no morro, que o Hélio de Sica subiu e fez descer, todo mundo lembra da famosa exposição, acho que em 68, né? A abertura de uma exposição no Museu de Arte Moderna do Rio, que o Hélio de Sica levou a bateria inteira da escola de samba para dentro do museu, e eles foram proibidos de entrar. E ele foi embora. Claro, preto não entra em museu. Ainda mais tocando samba, coisa de pobre, coisa de gente que não é ocidental. Não vai no Lollapalooza, né? Ora, mas era este mundo, ou esta cultura, que o Hélio imaginava que iria potencializar a sua obra. No fundo, o parangolé é isto, é uma
É uma escultura que acontece no tempo e no espaço, potencializada pelo corpo brasileiro. E o corpo do brasileiro, para o Hélio, era o negro mestiço sambista da favela. Esta era a força. Daí o caráter utópico disso. Também o seu caráter anti-arte. Seja marginal, seja herói, o famoso bandeira do Hélio Oiticica, criado em diálogo com o seu famoso bólide em homenagem a um bandido, o cara de cavalo, que foi morto pela polícia, um bandido mesmo. Bandido, traficante, todas essas coisas que o Datena tem chilique, esses negócios, né? Para ele, aquilo era dali, daquele lugar, daquela marginalidade, marginal literal, estar à margem, aquilo que está fora de quê? Fora da sociedade moderna, branca, sei lá o quê. Né? Era dali que sairia o potencial transformador dentro do qual a sua arte agiria. Seria a parte. Como vocês sabem, tudo isso foi cortado com o golpe de 64. E o Hélio Oiticica mesmo foi para Nova York e ficou lá tentando entender o que aconteceu e para onde dava para ir, dali para diante. Ora, isso que eu estou narrando aqui, se não é óbvio nem para nós, se a gente não pensar bem, né? Que dirá para eles lá. Quer dizer, de alguma maneira, eles têm razão. A arte do Hélio Oiticica tem a potência que tem, não por ser precursora da arte contemporânea deles, ou por ser uma versão complexa e sofisticada da história da arte ocidental, da qual ela é parte, né? Mas aquilo que a torna ainda mais original e mais potente é justamente aquilo que eles não podem entender. E isso que eles não podem entender é o que a gente pode chamar de alguma maneira de alguma maneira, não sei nem se é a maneira mais precisa, mas de cultura brasileira, que é parte do mundo ocidental e não é ao mesmo tempo. Dá para entender? Nesse sentido, de uma certa maneira, eles estão tão errados que eles estão certos. O que pode sobrar disso, que não há dúvida, é que eles não sabem o que nós somos. Né? O que também não é vantagem, porque nós também não sabemos exatamente o que somos. Né? E esse incômodo, sobretudo essa obrigação estranha de estar o tempo todo, historicamente, em vários momentos, hoje inclusive, né, colocando essa questão, o que somos nós, o que queremos, para onde vamos? Isso aqui tem futuro? Isso é o país do futuro? O futuro já ficou para trás? Que diabo somos nós? A própria necessidade imperiosa dessa questão voltar o tempo todo é talvez a parte mais importante dessa questão inteira e do que nós, de como nós nos imaginamos e somos imaginados. O que é isto aqui? Sempre quando eu coloco essa questão, eu lembro de um troço que eu li há muito tempo e eu recomendo todo mundo ler, porque é tão lindo. Literalmente, a palavra serve, maravilhoso. Que são os diários do Colombo. Colombo, descobridor da América. São deliciosos, uma delícia. O Colombo contando a viagem, tal, as viagens que deram por descobrimentos do novo mundo, nós. Né? Tem passagens fantásticas. Eu lembro de uma que ele narra a primeira vez que viu um abacaxi. É um negócio espetacular.
O sujeito não tem a menor ideia do que ele está vendo. A menor ideia. Não sabe se é um bicho, não sabe se é um monstro, se é um cocô de Deus. Não tem a menor ideia do que é aquele treco. Se é para comer, se é para fugir. Não tem a menor ideia. E, aliás, cá entre nós, coisa esquisita é um abacaxi, né? Aliás, deve ser aí que surgiu aquela expressão de descascar o abacaxi, né? Mas a que eu mais gosto, ou pelo menos a mais famosa, inclusive, né? A mais bacana, é quando o Colombo narra o seu encontro com as sereias do Novo Mundo. Ele viu, quando estava chegando, atravessando o oceano, né, chegando no Novo Mundo, ele viu sereias. E narrou no diário o encontro. E não foi uma só, não, ele viu 3. 3 sereias. Boa essa, né? Vocês devem estar pensando onde esse cara quer chegar, né? Vocês entenderam o que eu falei? Eu vou repetir. O Colombo viu sereias. 3. Acho que eu não me expliquei. Eu vou me explicar de novo. Olha o Lambert aqui, estou afirmando, eu não estou narrando o que o Colombo disse, eu estou afirmando que é verdade, que o Colombo viu sereias. Não sei se foram 3, ele disse que foram 3, quem sou eu para contar as sereias do Colombo? O que eu estou afirmando é que ele viu mesmo, do mesmo jeito que vocês estão me vendo, igualzinho. Eu não tenho a menor dúvida que não existem sereias. Infelizmente. Ué, é a mítica. E ele viu mesmo. Ele viu com os mesmos olhos que vocês estão me vendo, com os mesmos olhos que nós temos. E os olhos não mudaram do século XVI para cá. São os mesmos olhos, o aparelho óptico é exatamente o mesmo. Né? Ele enxergava igual vocês enxergam, do mesmo jeito. E ele viu. Bom, tirando a parte que vocês podem estar desconfiados que eu bebi ou fumei alguma coisa estranha antes de vir para cá, tirem isso de lado e vamos pensar no assunto. Por quê? Consintam. Eu posso afirmar, 5 séculos depois, que o Colombo viu sereias. E de uma certa maneira, o que eu estou dizendo é mais radical ainda, tem a ver com o que você falou. Eu estou dizendo que as sereias existiam mesmo. Existiam, e ele viu. Por que eu posso dizer isso? Não. O papel aceita qualquer coisa, você põe qualquer coisa lá, né? Não, eu estou afirmando que as sereias estavam lá e ele viu. Por que ele viu sereias? Exatamente. Informação é muito contemporânea, é anacrônico. Vamos ser mais específicos. Porque ele não podia não ver. E aí sim. Porque era parte da sua cultura ver sereias. Ele não podia não ver as sereias. E eu vou repetir, ver mesmo com os olhos. Acho que eu já disse aqui, mas como disse um famoso antropólogo, Franz Boas, o olho que vê é o olho da cultura. É o olho da cultura. É a cultura que nos deixa ver as coisas ou não. O Colombo tinha que ver sereias
Porque as sereias estavam lá habitando os oceanos desde sempre, para todos os navegadores. O Colombo era um homem, era um italiano, das cidades italianas, genovês, das cidades italianas na qual nasceu o capitalismo, um sujeito formado na cultura do Renascimento, em grande medida com uma imensa herança medieval, que por sua vez vinha lá do início do cristianismo, que por sua vez nasceu na Grécia, onde as sereias deitavam e rolavam, afundavam navios, levantavam navios, comiam gente, matavam gente. Não é isso? Um dos episódios mais famosos da Ilíada não é justamente quando Ulisses tem que... É da Ilíada? Não, da Odisseia, né? Quando ele volta. Quando ele tem que passar pelo Mar das Sereias. Lembra dessa história? História mais fantásticas do negócio, né? Ulisses está voltando de Troia, não é isso? Aí ele tem que... Não é Troia, sei lá. Está voltando de algum lugar, uma guerra lá, ele tem que passar pelas... O pior inimigo eram as sereias. Porque vocês sabem, as sereias cantam e encantam. Né? Cantam e levam os homens à loucura. E todos se jogam no mar. Então, pior do que os piores inimigos, pior que os persas, pior que sei lá o quê, era as sereias. Como atravessar o Mar das Sereias? Ulisses, que era esperto, ou, se fosse brasileiro, a gente diria malandro, dá um jeitinho. O que ele faz? Pô, ignorância de mitologia aqui, hein? Até meu filho sabe. Isso ele faz, mas antes, essa é a parte do malandro. A parte do inteligente, ele faz o seguinte, ele pega a cera e tapa os ouvidos dos marinheiros. Né? E ele próprio, ele manda que os marinheiros o amarrem no mastro. Mas ele não tapa o ouvido. Olha que safado. Essa é a coisa mais fabulosa da história, da astúcia. Né? Bom, porque aí ele resolveu a questão. Né? Ele, com os ouvidos tampados, os marinheiros não escutavam o canto das sereias. E ele, amarrado, não se jogava no mar, mas ele escutava. De modo que Ulisses teve o maior orgasmo da história do mundo, porque ele descobriu o prazer sublime, supremo, que é ouvir o canto das sereias, sem pagar o preço altíssimo, né? Que era morrer por isso. O filósofo alemão Adorno e o Horkheimer, num livro chamado Dialética do Iluminismo, vem aí o nascimento da razão moderna. Eles falam, a razão nasceu quando Ulisses, racionalmente, esperto, né, usando a inteligência, superou o mito das sereias. Ou seja, este é o mundo e esta é a cultura do Colombo. E você sabe porque eu estou falando do Colombo, porque eu estou falando do colonizador, do europeu que veio para cá. Veio para este outro lugar, fazer este outro lugar. Por isso o Colombo viu sereias. As sereias estavam lá para ser vistas, porque elas eram objeto da cultura, eram vistas mesmo, elas explicavam as coisas, elas explicavam por que os marinheiros saíam e não voltavam, por que os navios afundavam, por que os homens enlouqueciam nos mares. Elas explicavam perfeitamente, elas estavam lá nos mares mesmo. Né? O próprio Ulisses foi esperto, mas ele viu as sereias, ele as enfrentou, mas ele as viu. Né? O Colombo não podia não ver, e não importa para nenhum de nós espertinhos, contemporâneos, pensar, não, o que ele viu foram baleias jubarte, pedras no fundo do mar, ou você ficar 6 meses com um monte de homem no navio, daí você começa a ver coisa, começa a ver sereia, é óbvio. Tudo isso seria pensar assim é anacrônico, completamente anacrônico, é anti-histórico. Né? Não, ele viu as sereias. Só que tem um detalhe que eu não contei. Na narrativa que ele faz das sereias, ele diz, eu vi 3 sereias, uma aqui, outra ali e tal, e ele diz que elas eram pequenas e feias. Olha o drama.
Ele viu as sereias, mas as sereias não eram aquelas sereias, né? Aquelas que afundavam, né? Aquelas que Ulisses teve que lutar, aquelas que não permitiam entrar por não sei aonde, lá na Itália, Eram umas sereias meia boca. As sereias do Novo Mundo eram sereias meia boca, feinha, meio decadente. Não eram as grandes sereias da antiguidade, do Mediterrâneo, né? Dos gregos, dos italianos, dos romanos. Uma sereia merreca. Eu tenho para mim que foi aí que nasceu o nosso complexo de inferioridade com a Europa. É, sério. E, ao contrário, a crença deles da superioridade constante em relação ao mundo que eles próprios inventaram. Sereias elas existiam, mas elas eram fraquinhas. Elas estavam morrendo. Oi? É verdade, não afundaram navio. Não, era uma porcaria de sereia. Aquelas sereias daqui, elas já não... É quase como se o Colombo estivesse dizendo, não precisa mais de sereias. As sereias não apavoram mais ninguém, né? Pode-se navegar sem temer as sereias e tal, né? De um lado, isso é triunfante. De outro lado, é triste. Porque, afinal de contas, eram as nossas sereias. Eram as sereias deste lado do mundo que eles criavam. Eu adoro essa história por causa disso tudo que eu estou falando para vocês e porque eu acho que aí a gente tem um ponto de origem importante, né? Que é a maneira com que mas nós entre muitas aspas, porque nós não existíamos, né? Mas a maneira com que eles, os colonizadores, e pode ser do Colombo ao pessoal do Cincinnati 100, com que eles nos definiam, ou como eles definiam o novo mundo que eles próprios criaram a partir do olhar deles mesmos. E não podia ser de outro jeito. Por isso que quando o Sérgio Buarque de Holanda tem um livro maravilhoso sobre isso, que chama Visão do Paraíso, que é dos anos 50, e ele sacou estudar como os primeiros viajantes viam o Brasil, né? As Américas, né? Como se fosse como problema, né? Como se fosse o paraíso na Terra, ou o paraíso ou o inferno, né? Ora paraíso, ora inferno. Como eles se davam, não era só abacaxis que eram incompreensíveis, mas tudo nesse novo lugar era incompreensível. A começar pelos habitantes locais, pelos índios, que era um drama. Para a ciência, o que eles eram? Eram seres humanos? Eram animais? Do ponto de vista teológico, eram filhos de Deus? Eram cristãos? Não, não eram. Cristo não andou por aqui. Eles tinham alma? Ou não tinham? Eles podiam ser escravizados? Para os negros, eles não tinham a menor dúvida. O negro não tinha alma, o negro era escuro porque estava na Bíblia que Deus botou alguém de castigo lá e fez ficar escuro. Então, com esses não tinha problema nenhum, eles podiam ser escravizados e ponto final. Mas e os tais dos índios? Eles eram o quê? Eles eram anjos? E se isso aqui fosse o paraíso? Então, eles eram os filhos do Adão, que não conheceram o pecado, por isso que andavam pelados e eram todos engraçadinhos? Ou não? Ou eles precisavam, essa foi o que venceu, né? Claro, eles precisavam ter as almas salvas, por isso precisavam ser catequizados, cristianizados, etc. E tal. Essa era a questão para eles. A questão era como transformar, o que era este mundo, que para eles era incompreensível até que eles não tinham linguagem para entender, não tinham cultura para entender, não apenas o que era um abacaxi, né? Mas o que era esse mundo todo. Eles imaginavam esse mundo pela cultura deles. Então, no início da colonização, o Brasil, a América, era o Eldorado, era o lugar, e era aí que eles iam buscar as montanhas de ouro, e até acharam, né? As montanhas de prata no Peru e tal. Era o paraíso, um paraíso perdido, que sempre se procurou, que sabia-se que estava em algum lugar, como todos os teólogos medievais diziam, né? O paraíso existe, está na terra em algum lugar, resta encontrá-lo.
teriam encontrado. Ou, de outro lado, ele era o inferno, porque, afinal de contas, aqueles índios eram brutais, eram ignorantes, eram perversos, eram amorais, e, inclusive, esse foi o grande mito, né, do século XVI, e, inclusive, eles encontraram uma prática entre os índios do Brasil, né, que viriam a ser os índios brasileiros, a mais abominável de todas, a mais anticivilizada, a mais pecaminosa de todas, que era qual? O canibalismo, a antropofagia. Né? Nesse sentido, eles eram demônios. Se a gente olhar toda, vão lá na Pinacoteca, passeiem por lá e vão lá ver toda a iconografia do período do início da colonização, as duas coisas estão lá. Ora, os índios aparecem retratados como deuses gregos, ora como monstros canibais. Às vezes as duas coisas ao mesmo tempo no mesmo quadro. Como entender esse mundo? Como definir esse mundo? Vejam lá no Itaú Cultural, na Brasiliana, tem aquela coleção de gravuras do século XVI. Tem coisas incríveis lá, né? Eu lembro de uma gravura lá que acho que é do Spix. Isso já é século XIX. Retratando um peixe-boi. Bom, cá entre nós, poucas coisas no mundo são mais esquisitas que um peixe-boi, né? Mas alguém já viu isso? É um troço bizarro. É um bicho estranho. Podia estar num quadro desses aqui. Parece com qualquer coisa, menos com peixe-boi. Isso quer dizer que o Spix era um péssimo desenhista, um ignorante? Porque o peixe-boi estava lá na frente dele. É uma expedição que andou pelo Brasil, que encontrou as coisas esquisitas, e o Spix era o desenhista da exposição. Formado na escola alemã, de naturalismo, especializado em desenhar flora e fauna, estudando nas mais importantes instituições científicas, porque antes da fotografia era com o desenho que se registravam as novidades, as coisas diferentes, né? Não, esse sujeito de ignorante ou de mau desenhista não tinha nada, ao contrário. De novo, ele estava retratando o que estava na frente dele, mesmo. Peixe-boi. E o que ele via era aquilo que está no quadro dele mesmo, no desenho. Hoje a gente olha para um e para outro e vê, eles não têm absolutamente nada a ver. Mas era aquilo que ele via, era aquilo que ele era capaz de ver. É aquilo que a sua cultura, que a sua maneira de ver as coisas, de exprimir as coisas, inclusive, lhe permitia ver. Por que eu estou enfatizando isso? Porque é sob este olhar interessado por aí, entenda por todo sentido, que tem interesse de saber e que tem interesse mesmo, porque isto aqui, o que somos, apesar de toda a minha tagarelice filosófica aqui, o que somos é fundamentalmente um empreendimento do capitalismo europeu se expandindo para outro lugar. É disso que estamos tratando. Nós somos filhos disto. Nós somos resultado, filho não, resultado disso, do capitalismo europeu, que se expande para o resto do mundo, abre o mundo, se globaliza para encontrar novos mercados, aumentar a lucratividade, o seu poder é para isso. Só que esse processo não é um processo meramente econômico, porque ele envolve a colonização, o conhecimento, o reconhecimento. Ele envolve a imagem. A criação de uma imagem. E a nossa imagem nasceu pelo olhar deles, que era um olhar forçosamente, é isso que eu estou enfatizando aqui, limitado pela própria cultura daqueles que nos criaram, que eram capazes de ver aquilo, sereia meia boca, peixe-boi que parece um rato gritando. Né? Por outro lado,
este mundo daqui, que eles vão chamar de novo mundo, né? Portanto, o mundo moderno, né? Foi o mundo que eles ocuparam, eles caíram aqui, né? Ploft. Tem até dia para começar, né? Pum. Não sei o quê, 22 de abril, não sei o quê, né? Este mundo foi ocupado por eles. Portanto, se tornou uma extensão do mundo deles em outro lugar. Num lugar esquisito. Num lugar que era difícil para que eles próprios definissem, desenhassem mesmo. Quer dizer, nós éramos parte da Europa, ou do processo de expansão da Europa para o mundo, e, ao mesmo tempo, éramos o seu contrário, porque a nossa realidade da natureza aos hábitos dos aborígenes, dos que estavam aqui, eram completamente estranhos ao mundo do colonizador. Ou que o colonizador precisava se quase que reinventar para poder enxergar, entendeu? Para poder enxergar, para poder ver. Por isso a questão do que somos nos persegue desde sempre. Porque, agora de novo, meio que concordando com os camaradas lá, nós somos o outro e não somos ao mesmo tempo. Nós somos particulares, temos uma cultura particular, uma relação particular, mas somos parte da cultura do outro ao mesmo tempo. Obrigado. Dá para entender isso? É angustiante. É quase que determinante. Por isso a questão da identidade é uma questão obsessiva entre nós. E claro que ela vai se tornando cada vez mais complexa, quando o mundo moderno, não é o mundo antigo, não é o mundo, né? O mundo moderno, o mundo capitalista, moderno, que se tornava liberal, etc., reinventa uma forma do passado, a mais bárbara do passado, para funcionar de novo dentro do mundo moderno, que é a escravidão. E traz de outro continente, outro ainda, um terceiro, a África, uma parte do seu mundo fragmentado e quebrado para cá, para dentro. Para cá, para o Brasil, para todo canto, Estados Unidos, onde for. Né? Aí está outro elemento de estranheza ou de outra cultura entra dentro deste mundo e o torna ainda mais complexo, mais difícil de ser visto, mais difícil de ser assumido como uma particularidade, como uma totalidade, que era o que todos os países ou as culturas pretendiam para si. Quem são os verdadeiros brasileiros? Os brasileiros originais. Fala aí, fala o que você está pensando. Aquilo que vem na cabeça. A primeira bobagem. Sem vergonha. Os índios. Não é? Não teve o dia dos índios outro dia? Agora, recentemente. Eu sei porque meus filhos pintam lá, tudo branquinho lá, pinta a cara de índio, botam cocara. Eu acho divertido. Eles também. Todo ano se celebra o dia dos índios, eles cantam 1, 2, 3 índiozinhos, que nem uma música brasileira é, né? Os índios são os brasileiros originais, certo? Certo? Claro que não, né? Que horror. Que horror. Por mais simpática que essa ideia pareça, ela, dita dessa maneira, é a celebração do genocídio, do extermínio. Eu diria que é exatamente o oposto. Os índios... Primeiro, né, que índio nem existe, né? Índio, a própria palavra é uma definição europeia pautada em um outro dos seus famosos enganos. Nesse caso, eles chamavam de índios porque eles confundiam com os indianos. Não é isso? Índio nem existe, né? O que são os índios?
ainda mais no Brasil, ou no território que se tornou o Brasil, né? Uma coleção gigantesca de culturas imensas, né? Culturas distintas, línguas distintas, mitologias completamente diferentes. Um Nhambiquara e um Tchucarramãe lá da Amazônia têm o que em comum? Nada. Nada. Alguns, inclusive, são inimigos. São culturas, são mundos distintos. E que inventam uma palavra errada para unificá-los completamente. O índio é o outro do Brasil, é o contrário. É aquilo que o Brasil precisa matar, literalmente, eu não estou dizendo, né? Ou isolar, das duas uma, o que basicamente é quase a mesma coisa, embora eu prefira a segunda, sem dúvida, para que o Brasil seja o que deseja ser. Os índios são o oposto do Brasil. A existência do Brasil é a tragédia daquele mundo, do mundo deles, da cultura deles. Para o Brasil existir, eles não podem ser. Ou eles somem, ou eles se civilizam, o que é a mesma coisa, ou eles têm que ser isolados em reservas. Não é isso? A existência do Brasil é a tragédia, determina a extinção daquele mundo que não cabe no nosso, entre aspas, projeto de nação, porque eles são outra coisa. Vocês podem até concordar com isso, mas vocês também podem me questionar e dizer assim, peraí, professor, como assim os índios são o contrário do Brasil? Eles estão aqui. Lembro que aquela pesquisa do genoma da FAPESP levantou lá o genoma típico do brasileiro e encontraram... alguém viu isso? Na época foi muito discutido. Que o gene mais comum na população brasileira não era dos negros, não era africano, nem europeu. O gene mais comum era o gene da mulher índia, que está na maioria de nós, dentro dessa sala. A não ser que você tenha parentes que tenham vindo da Europa, de todos os lados, o ano passado, tem aí em algum de nós, dependendo da cor que sejamos. Gastaram uma fortuna para descobrir isso, né? Uma bobagem completa. Se tivesse me perguntado, eu explicava, qualquer um explicava, é óbvio. Descobriram que a colonização foi feita sob estupro da mulher indígena. É isso que descobriram, só isso. Aí qualquer historiador sabe, todo mundo sabe. A colonização foi feita sob estupro da mulher indígena, é óbvio. Por isso que o gene dela está no nosso corpo. O gene desta violência. Mas alguém podia dizer também, peraí, mas a cultura indígena está entre a gente, está no corpo, está na língua, nas coisas na comida que a gente come, né? A gente come farinha, o pessoal do interior, quem é do interior? Ninguém. Do interior. Ah, você é de onde? Franca? Franca é ótimo. Aí. É porta maior que a porca, né? Claro. E lá em Franca ainda com sotaquezinho mineiro ainda, né? Porque junta um pouquinho. Você sabe por que vocês falam assim? Por que vocês falam assim? Era assim que se falava em São Paulo, na época dos modernistas, inclusive. É a língua geral. É a influência indígena. Tupi. A língua geral era a língua que se falava em São Paulo até o início do século XIX. Era uma mistura de português com tupi. E tinha esse rrr, que no interior ficou, e na capital sumiu. Sumiu por quê? Oi? Por causa da imigração. Da imigração. Lá de cima, do Nordeste? É que... Ah, do Sul? Ah. De onde você é? Pernambuco. É que a migração do norte do Brasil para cá é posterior, né? No século XIX, ou era índio, ou era africano, ou era europeu. Aliás, ou era qualquer coisa. Europeu, árabe, judeu,
russo, qualquer coisa, né? Principalmente italianos, daí ter ficado, sobretudo na cidade de São Paulo, esse sotaque aqui que nem eu, que nem o meu, né? E aí já estamos nos aproximando do nosso mundo aqui. Ora, então a cultura indígena está entre nós, né? Está na língua, está na cultura, está nos hábitos, né? O negócio de tomar banho, né? Então, a gente sempre lembra, o europeu é fedido, sujo, e são mesmo, é uma coisa medonha. É horrível, você tem ideia do que é o metrô de Paris no verão. É um troço, é assustador. Aí você lembra, não, aqui aqui ao contrário, da obsessão com o banho, tá limpinho, cheiroso, que é coisa dos índios, né? Então é verdade também é verdade. Que o índio é o nosso oposto, mas ao mesmo tempo é parte de nós mesmos. De novo, contradições. E de novo, nossa realidade contraditória. Ora, se esse é o problema central, né, eu estou pincelando rápido, desde a formação daquilo que só no século XIX só a partir de 1822, com a independência, vai começar a se imaginar como uma nação. Como fica esta questão, todas essas questões, o que somos, o que não somos, onde estamos, de onde viemos, para onde vamos, e não sei o quê, no momento moderno, no mundo, vamos chamar de moderno, vai? Contemporâneo, mundo moderno. O que é ser moderno? Se gera um drama e uma questão, entender o que era ser brasileiro, né? Se isso ia incluir os negros ou os índios ou não, e aí vocês sabem que até o final do século XIX a resposta era não, né? Toda a coisa da obsessão com a eugenia, né? Que começa inclusive lá em cima, né? Começa na Bahia, em Pernambuco, nos lugares onde tinha ciência mais, né? As primeiras universidades de medicina, de direito, que estão ali na Bahia, em Recife, que vão colocar esta coisa, né? Embranquecer o Brasil é atrasado porque é mestiço. Né? A raça aqui é degradada, é rebaixada, nós não somos como os europeus, que são raça limpa, né? Se os holandeses tivessem ficado em Pernambuco, já imaginou? Que maravilha! Passar em país moderno, ia ter o Cruyff, todo mundo ia ser loiro. Que pena que eles foram embora, né? Se os ingleses tivessem colonizado o Brasil, aí seria muito bom, mas os portugueses que eram burro, ignorante e tal, né? Fala isso lá na Jamaica, né? Onde os ingleses colonizaram. No Suriname, né? Fala lá pro Suriname. Né? Que saudade que eles têm dos holandeses, né? Como que deu lá, né? Mas, enfim, ora, se essa questão se colocava, e eu estou pulando isso agora porque essa não é a nossa questão, tudo isso é para a gente chegar na questão moderna, na qual tudo isso é reposto, e é reposto de uma maneira ainda muito mais violenta. Ora, com tudo aquilo que a gente já discutiu aqui, né, que eu já coloquei, com a Revolução Industrial, com a ascensão do mundo liberal, com a ideia de revolução, com a ideia do novo, do moderno, tudo aquilo que nós já discutimos aqui, como estava falando da cultura europeia, estou sabendo. Ainda tem 10 minutos? Maravilha. Com o país livre, entre aspas, né? Com o Brasil querendo ser parte do mundo, querendo ser uma nação, como eles diziam lá no final do século XIX, fazer parte do concerto das nações. No momento, portanto, em que a questão central é ser moderno no sentido do que eu falei aqui nos nossos encontros. Inovação, revolução, rompimento com as tradições, valores liberais e antitradicionais. Ora, se esta é a questão do mundo, nós temos que ser parte disto também, se quisermos ser uma nação
como as outras, né? Ou dentro do mundo das novas nações. Não mais apenas uma extensão de Portugal, não mais um país atrasado, pobre e sei lá o quê. A questão do moderno, que é a questão europeia da modernização, do capitalismo, obviamente se coloca aqui da mesma maneira. Precisamos ser parte do mundo deles, que é o nosso. E que é o nosso literalmente, não era uma abstração. Afinal de contas, o senhor de engenho do açúcar do Recife, ou de Pernambuco no século XVI, XVII, ou o cafeicultor paulista, o que bancou os modernistas, no século XIX, eram sujeitos que eram parte do mundo moderno. Por mais estúpidos, fascistas, fascínoras que eles fossem, e eram. Mas, ao mesmo tempo, eram sujeitos modernos, negociavam com o mundo, eram parte do sistema mundial, do capitalismo, das suas ideias. Então, eles iam na Europa, mandavam seus filhos estudar lá, traziam, se vestiam de roupa chique, faziam as meninas aprender piano, enquanto tinha um monte de escravo trabalhando lá nas costas. Eles queriam ser modernos, mas o atraso, vamos chamar de atraso, era a sua condição de vida, de poder, de riqueza. Dá para entender isso? Isso seja no mundo dos engenhos, seja no mundo da exploração do ouro em Minas Gerais, seja no café aqui do Sul, ao longo do século XIX. O Brasil, todo mundo sabe, foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Até 1888, vejam só, depois da Revolução Francesa, a Revolução de 1848, da Comuna de Paris, né, da Revolução Industrial Inglesa, do escampo, depois de tudo isso, quando tudo isso estava acontecendo no mundo, a questão no Brasil, até o final do século XIX, era saber se escravo era gente ou não era, se negro tinha alma ou não tinha, se ia ser livre ou não ia. Não é coisa impressionante? Enquanto o mundo europeu todo, e os Estados Unidos antes de todo mundo ainda, caminhavam para uma estrutura, que era a estrutura moderna e liberal, trabalho livre, portanto anti-escravidão, e república, democracia, ordem republicana, Estado, etc., o Brasil era uma monarquia escravocrata e latifundiária, fundamentalmente, mas com os olhos inteirinhos na Europa. Como ser moderno? Como dizia um economista, como é que ele chama? Aquele que escreveu Enxada e Voto lá, como é que chama? Esqueci, mas a frase é genial. Fala assim, o latifúndio no Brasil é moderno da porteira para fora e arcaico da porteira para dentro. Da porteira para fora, o sujeito negocia com o mundo, quer fazer parte, fala francês, compra quadros. Né? E da porteira para dentro, ontem como hoje, né? É a barbárie. Né? É a escravidão, é atraso, são formas arcaicas de relação, enfim. Somos modernos, somos parte do mundo moderno e, ao mesmo tempo, não somos. Precisamos do arcaísmo, né? como foi o caso da escravidão, como foi o caso da monarquia durante tanto tempo. No Brasil não teve revolução nem para a independência, enquanto todos os países latino-americanos aqui, nossos vizinhos, tiveram, desde 1810. Primeiro foi o Paraguai, viu? Que a gente tira tanto sarro. Depois a Argentina, Diaba 4. Né? O Brasil não teve revolução para a independência, não teve revolução para a república. República foi um golpe militar. Né? E a escravidão acabou numa penada e os ex-escravos foram jogados direto da senzala para a favela, imediatamente, né? Da exclusão para a miséria. Não teve compensação nenhuma, não teve nada. Quer dizer, todas as transformações no Brasil não foram não transformações.
As coisas mudaram e, ao mesmo tempo, continuaram como eram. De novo, como ser moderno nesta condição? Como ser parte do mundo da Torre Eiffel, né? No mundo do Picasso, do abstracionismo, né? Da maquinaria do Léger? Que sentido isso fazia aqui? Era uma impostura? Era um desejo? Era uma contradição impossível? Como ser moderno? E pior, como ser moderno e, ao mesmo tempo, porque esse não era um problema que os franceses tinham, não era um problema que nem os espanhóis, ali do Picasso, ou os italianos. Como ser moderno e, ao mesmo tempo, construir um país moderno que precisa ser construído, porque não tem nada. Que até outro dia... Vocês podem imaginar que os sujeitos que fizeram a Semana de Arte Moderna foi em 1922, certo? 40 anos antes da Semana de Arte Moderna, só 40 anos antes, as questões no Brasil eram aquelas que eu falei. Escravidão, não escravidão, monarquia, república. 40 anos. Tempo da vida de uma pessoa qualquer. Os modernistas que fizeram a Semana de 22 nasceram todos por volta da década de 80, 90 do século XIX. Ou seja, todos nasceram muito mais no país rural, agrário, escravista, monarquista, do que num país moderno, que, a bem da verdade, nem existia, e era um troço assim em São Paulo, no Rio, no Recife, olhe lá. Pois esta era a questão. E eu fiz todo esse preâmbulo para dizer que esta foi a questão que moveu o nosso modernismo. Aliás, de uma certa maneira, move até hoje. Eu comecei falando da falta de reconhecimento ou da incapacidade do outro de nos ver ou de nos entender como parte do mundo deles, ao mesmo tempo que somos e não somos. Ora, quem colocou a questão, quem teve que enfrentar a questão dessa maneira, de maneira mais, e acho que de uma maneira muito produtiva, nos seus melhores momentos, foram justamente aquilo que nós vamos chamar dos modernistas no Brasil. Eles tinham que enfrentar isso. A tarefa de construir um país moderno, uma cultura moderna, em diálogo e a partir da diferença com a cultura do outro, da Europa, mas daqui a pouco dos Estados Unidos e tal, daquele mundo do qual eles eram parte e, ao mesmo tempo, se sabiam diferentes. O modernismo brasileiro, se eu puder resumir de um jeito, é uma larga batalha com esse drama, que é um drama de identidade, que é um drama político, que envolve escolhas, que demanda uma estética, que vai ser o nosso assunto da semana que vem.